E hoje o Chá com a Carol é sobre o tema níveis de consciência, estados emocionais e frequência vibracional. Uma coisa está relacionada à outra. Existe uma tabela, que é a tabela de Hawkins, que mostra, as emoções e a frequência vibracional. Então eu quero explicar de uma forma simples, para que todo mundo consiga entender, que às vezes a gente tem um desejo, tá dentro da gente algo que a gente quer muito, mas a gente não se deu conta que para atingir aquele estado, para conseguir atingir aquela meta, a gente precisa estar alinhados àquela vibração. Então, é muito importante a gente ter consciência disso, porque a gente atrai conforme o que a gente está vibrando. Então não adianta a gente colocar uma estação de rádio, por exemplo, a gente não consegue colocar numa estação de rádio para ouvir uma música se a gente quer ouvir a música que está em outra estação de rádio. Então a gente precisa ajustar aquilo que a gente deseja. Qual é a vibração, para a gente atrair aquilo que a gente deseja? E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa ter ideia e conhecimento que, na verdade, para a gente criar uma nova realidade, a gente precisa fazer algo diferente. É uma nova realidade. Então, se a gente está fazendo as mesmas coisas e querendo resultados diferentes, provavelmente a gente não vai conseguir atingir aqueles resultados que a gente busca. Para isso, a gente precisa mudar o nosso padrão energético e vibracional para começar a atrair aquilo que a gente deseja. Então, existe um caminho de mudança. Não tem como a gente continuar fazendo as mesmas coisas e querer ter outros resultados. A gente precisa mudar o nosso padrão energético para atingir frequências, atrair, coisas de frequências mais altas, como amor próprio, prosperidade, abundância, bem-estar, saúde e até a cura física e emocional também estão ligados a qual vibração nós estamos. Então essa escala ela mostra que níveis como raiva, medo estão muito baixos, são frequências muito baixas e que tem frequências, as frequências elas vão aumentando, vai aumentando o nosso nível de consciência e o objetivo é atingir frequências mais elevadas, como frequência do amor, frequência da alegria, são frequências maravilhosas que a gente já tem. Uma outra sensação, a gente já começa a se conectar com pessoas, com situações mais positivas, com mais prosperidade e com mais abundância. É sobre limpar memórias energéticas que estão nos deixando para baixo, que estão nos deixando com uma vibração mais baixa. Quando a gente está com raiva, a gente com medo, a gente fica num estado emocional diferente, a gente sabe que a gente não está bem. E a frequência, na verdade, ela oscila, não é que você vai atingir a frequência do amor, a frequência da alegria e vai se manter 100% lá. Não, é uma conquista, é uma caminhada, a gente precisa ir adiante, no nosso processo de evolução, a gente tem sempre que ter consciência, tem que estar sempre consciente das nossas atitudes para ir avançando. Quanto mais alto o nível de consciência que a gente está, mais coisas a gente consegue acessar, mais coisas a gente consegue se dar conta, isso não está me fazendo bem, isso
é por esse caminho. A gente começa a ter mais intuição, a vida flui de uma forma mais leve, a vida flui de uma forma mais assertiva, porque o universo, a energia do universo está nos conduzindo para um caminho de luz. Enquanto que quando a gente alimenta a frequência, quando a gente se encontra em frequências mais baixas, a gente está alimentando dores, sofrimento. Cada pessoa tem a sua história, mas tudo é possível de resolver quando a gente consegue identificar que aquilo está nos fazendo mal e consegue buscar ajuda para ter ferramentas e auxílio que possam transformar essa energia de baixa frequência para uma energia de alta frequência. Então é um processo que precisa de limpeza energética, de reprogramação e de alinhamento dos chakras, alinhamento do nosso pensamento com o nosso sentimento. A gente não consegue atingir nenhum objetivo na nossa vida quando não há congruência entre pensamento e sentimento. É a energia eletromagnética, cabeça e coração. Então, isso é uma coisa que tem que ter conhecimento, tem que saber disso, porque não adianta a gente pensar positivo, a gente fazer um monte de planos, se a gente não está conseguindo sentir do fundo do nosso coração. O sentir é o que vai transformar, porque o pensamento, ele é rápido, ele é rápido, mas esse pensamento tem que gerar um sentimento na mesma intensidade. Eu quero ter mais prosperidade no meu trabalho, eu quero ter mais clientes, eu quero me sentir mais amada, eu quero cultivar mais amor próprio. Isso é um desejo que está na mente. Esse desejo precisa se transformar em sentimento na mesma intensidade. Se ele não gerar sentimento, você não vai vibrar numa frequência mais alta e conseguir atingir o seu objetivo. Então, por isso que existem tantas ferramentas para tentar, mudar esse padrão energético. Para a gente conseguir mudar um padrão energético, não é pensar em alguma coisa instantaneamente, é ter um objetivo, pensar num plano e sentir que você é merecedora, que aquilo é seu. Você precisa sentir que aquilo é seu, que você vai atingir, ter confiança. A fé nada mais é do que confiança em você mesmo e na energia do universo. Quando você confia em você mesmo, você consegue transformar esses pensamentos em sentimentos e você mostra para o universo que você é merecedora daquilo. E o universo vai te conduzir, ele vai conseguir achar um caminho para te conduzir até lá. Então, é pensamento na mesma intensidade que o sentimento, e aí vem as ações. Eu pensei, eu senti na mesma intensidade, do fundo do meu coração. Eu sinto lá no meu coração, meu chakra cardíaco tá alinhado com o meu desejo. Eu tô com o meu chakra cardíaco alinhado. Então, eu vou buscar as ações. O que eu posso fazer? Com quem eu posso falar? Como eu posso me dedicar? Agir em busca do seu objetivo. Quando você pensa, você sente, você age, o universo é que vai te mostrar como você vai chegar lá. Você vai conseguir chegar lá no seu objetivo. O objetivo, ele tá lá. Esse caminho é a sua energia
tem que ser movimentada. E é dessa forma que se faz. Pensamento, sentimento, ações, e aí o universo. Quando você estiver fazendo tudo isso, tem que deixar a ansiedade de lado e acreditar com todas as forças que o universo vai te conduzir até a sua nova realidade. É muito lindo, gente. Só que é um exercício, não é simples, mas existem formas, existem ferramentas para atingir esses objetivos. Então a gente tem que ter essa paciência, é um teste de paciência, vamos dizer assim. Porque quando a gente está fazendo isso, né, a gente está fazendo tudo que está sendo orientado. E a gente está acreditando, né, com todas as nossas forças que aquele objetivo vai ser atingido. A gente só tem que esperar. A gente só tem que continuar acreditando e vai acontecer. Se você não botar medo no meio do caminho, se você não colocar dúvidas, as dúvidas, né? Será que vai dar certo? É foco no objetivo 100%, né? Com a energia de positividade. E aí tá tudo bem, é só esperar o momento. É um pouquinho... agora eu vou falar um pouquinho de alguma coisa que é no meio do caminho existem coisas que acabam interferindo, que é o ego. E o ego, na verdade, ele tá sempre nos questionando, porque na verdade ele quer ficar no mesmo lugar. É a zona de conforto. Qualquer mudança é ruim pro ego. Então, a gente tem que dar uma silenciada no ego. É sobre ser antes de ter, né? Eu queria explicar um pouquinho isso também, né? É ser para ter. Quando a gente pensa que a gente vai ser feliz quando a gente tiver um carro maravilhoso, quando a gente tiver uma casa maravilhosa, a gente está colocando o ego na nossa frente. A gente está deixando o ego se sobrepor. Porque, na verdade, o que mais importa é ser feliz. Quando tu és feliz, tu tem uma energia da tua essência conectada com o divino. E aí, quando tu tem essa tua essência conectada pro teu divino, ele vai fazer de tudo para te manter nesse lugar. Ele vai fazer de tudo para que tu continues nessa tua essência, nessa tua energia de felicidade. Então, o ego, ele tá relacionado o ter está relacionado com o ego e o ser está relacionado com a essência da gente. Quando a gente entende que o primeiro passo é ser para ter, a gente consegue começar a mudar algumas coisas. Eu vou ser feliz com o que eu tenho. Eu sou grata pela vida que eu tenho. Tudo que me aconteceu e está acontecendo é para o meu aprendizado, é para a minha evolução. Mas o que eu posso fazer para atingir outros níveis de energia, outros níveis de frequência? Prática da gratidão, por escrito, para potencializar. Tudo que a gente escreve, a gente está potencializando, né? A gente pensa em alguma coisa, é um pensamento. Quando a gente fala sobre aquilo, aumenta mais ou menos em 10 vezes, potencializa mais ou menos 10 vezes o nosso pensamento. Quando a gente escreve, a gente está aumentando 100 vezes a probabilidade de acontecer. Então, uma das práticas maravilhosas para elevar a frequência vibracional é agradecer. Prática da gratidão. Eu agradeço tudo que eu tenho.
E agradeço também tudo aquilo que eu busco, que é uma projeção para o futuro. Se você conseguir agradecer e conseguir visualizar uma imagem do futuro, você está projetando e está mostrando para o universo, através de detalhes, aquilo onde você vai estar daqui a um pouco. Prática da gratidão não é uma única forma de elevar a frequência vibracional, mas é uma das formas muito boas, é uma das técnicas muito boas para fazer isso. Existem várias técnicas, várias terapias, existem metodologias, né, que ajudam isso. Simplesmente ouvir uma frequência mais elevada com um fone de ouvido, já tu tá estimulando o teu campo energético a entrar numa outra vibração. Mas a consciência é o que mais faz com que tu atinjas níveis mais elevados. Porque quanto mais a gente identifica as coisas que a gente precisa trabalhar na gente para limpar as energias negativas de vidas passadas, de traumas, de experiências da infância ou na própria vida adulta, quando a gente identifica, é que a gente percebe que a gente tem que mudar aquilo. E aí a gente consegue buscar ajuda, e essa ajuda faz todo sentido, porque aí o terapeuta vai te falar alguma coisa e tu vai fazer. Porque quando a gente se entrega, quando a gente se compromete com a nossa evolução, com o nosso processo de expansão da consciência, a gente está realmente alinhando a nossa energia com a energia universal, que só quer nos apresentar coisas boas. Mas o universo, ele só diz sim. E aí, quando tu tá vibrando baixo e tu tá cultivando aquela energia e não consegue sair daquilo, ele vai te manter ali. Quando tu resolve dar um passo adiante, o teu inconsciente, o teu ego vai tentar te puxar para trás, porque ele quer ficar na zona de conforto. Mas se tu fores persistente, tu vais conseguir limpar aquela emoção, aquele sentimento, aquela energia que está te travando, que está bloqueando a tua vida de ir à frente, de ir em frente, de prosperar, de ter uma vida mais leve, de ser amada. Enfim, todas as coisas boas, a gente sabe muito bem quais são as coisas boas. A gente só precisa entender que todos nós temos fragilidades e que essas fragilidades elas precisam ser trabalhadas. Se elas não forem trabalhadas, elas não vão sair de dentro de nós. E se a gente não tirar elas de dentro de nós, né, elas vão continuar nos trazendo muitos danos. E é aquela história lá do início que eu comecei, né? Quando a gente quer algo diferente, a gente precisa fazer algo diferente. A gente precisa mudar o rumo da rota. Quando a gente muda, parece que o mundo muda, porque a nossa forma de olhar está diferente. O nosso nível de consciência aumentou e a gente conseguiu ressignificar algumas coisas.